Olá, meus amigos, muita alegria, muita paz. Mais uma semana estamos aqui reunidos em torno do estudo desse livro que vem trazer luz ao nosso entendimento, O Céu e o Inferno. Estamos hoje no quarto capítulo e nós vamos falar um pouquinho sobre o inferno, como nós comentamos na semana passada. Trazendo um pouco a reflexão, nós fizemos o primeiro capítulo, ele trouxe a questão do nada e do porvir, onde abordava, então, a crença na existência do nada após a morte. Depois nós estudamos o medo da morte e o porquê nós não deveríamos temer a morte. Refletimos muito sobre as crenças que nos envolvem, quais os motivos que nos colocam diante do medo da morte ou da vida eterna, se assim podemos pensar. Na semana passada, trazendo a cronologia, falamos sobre o céu, as definições que nos trazem a respeito do céu, do seu entendimento. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do inferno, trazendo ali as definições do céu e do inferno, compreendendo muito bem o que essas palavras e esses termos significam. Seguindo, então, os itens do livro, nós vamos trabalhar primeiro a questão da intuição das penas futuras, aquilo que nos leva a uma intuição, a ter algo, que nos leva a entender e compreender ou imaginar as penas futuras. Depois nós vamos trabalhar um pouquinho a questão do inferno cristão, copiando ou se espelhando ao inferno pagão, que é a definição anterior de inferno. Vamos falar um pouquinho sobre os limbos, que é a questão intermediária entre o céu e o inferno. E aí nós vamos trazer um pouquinho a definição dos quadros descritivos tanto do inferno pagão como do inferno cristão. Então, para que nós pudéssemos iniciar, estou vendo os amigos entrando aqui, boa noite a todos. Então, para que nós pudéssemos iniciar, primeiro, valeria a pena buscar de onde vem essa palavra inferno, entender qual é a definição. E a palavra vem lá do latim infernum, que significa justamente profundeza. Se nós quisermos, então, trazer para a nossa interpretação, para dentro do quadro religioso, poderíamos dizer, então, que vai significar justamente algo inferior, algo que está abaixo, algum lugar inferior. Essa definição que nós devemos ter da palavra inferno. Então, por vezes, a palavra já nos assusta, mas quando nós olhamos o seu significado, é algo que está nas profundezas, é algo inferior, está no interior de algo, abaixo. Então, não precisamos temer o significado do inferno. E se nós pensássemos, em relação à intuição, às penas futuras, todos os homens, desde o passado, sempre imaginaram e sempre pensaram no futuro. O que seria no pós-morte? Nós já conversamos sobre isso nos estudos anteriores. Mas uma questão aqui, olhando o aspecto do inferno, é que o homem ele imagina o seu futuro justamente relacionado às práticas que ele comete aqui. Se ele comete o bem, ele imagina receber algo bom. E se ele comete algum mal, ele imagina que ele será penalizado. Justamente porque ele traz como verdade as crenças que ele vive, os conhecimentos morais que ele possui, o que ele imagina ser certo. Então, a noção que nós tínhamos no passado de certo, com toda certeza, hoje já se aplica de forma diferente. Às vezes, algo lá de trás, quando ainda éramos mais jovens, nós defendíamos como sendo certo. Hoje, analisado, nós podemos compreender que talvez não é o certo. Nós estamos tanto à verdade, tão fechado, sem querer olhar os pontos de vista, que nós não compreendíamos que existia algo além. Então, a nossa crença nos leva a acreditar naquilo que nós vivemos. E essa foi a imagem. Porque o homem, muito mais preso à matéria, não tinha ainda conhecimento da espiritualidade, do espiritualismo, e sem falar de religião. Nós estamos falando de algo além da matéria. E com o passar do tempo, então, ele começa a ter uma certa noção da espiritualidade.
E é aí, então, que ele começa a misturar, imaginar o seu futuro baseado em coisas materiais, as penas e os gozos futuros, baseado em coisas materiais e em situações espirituais. E com o passar do tempo, então, nessa mistura entre a vivência material e a intuição espiritual, é que ele começa a desenhar o céu e o inferno, trabalhando o céu como sendo aquilo que vai no alto, aquilo que representa as boas ações, e o inferno aquilo que está abaixo, representando as coisas ruins que ele havia cometido. É justamente da crença que surge, então, a definição de céu e de inferno. Lá atrás, nós tínhamos pouco conhecimento. E se nós fôssemos olhar lá atrás, éramos nós, hoje encarnados. Hoje já trazemos uma compreensão muito maior. Então, no passado, nós tínhamos pouco conhecimento e a falta de raciocínio lógico impedia que nós pudéssemos pensar no futuro. O futuro nosso estava muito mais baseado no presente do que propriamente dito nas outras vidas que nos esperavam. Somente o tempo poderia, então, nos trazer luz a compreender que éramos tão pequenos, que a nossa compreensão era tão pequena, que nós não conseguíamos, então, compreender o que poderia nos esperar. Imaginamos ali as nossas penas de acordo 100% material, depois nós fomos para o espiritual, como nós falamos, mas nós trazíamos também ali um aspecto muito da região, como eu falei, dos costumes e das crenças, imaginavam em regiões quentes um inferno com fogo, e em regiões frias um inferno gelado. Por isso, tendo essa visão tanto material e espiritual, é que o inferno de todas as religiões meio que se igualam, meio que se assemelham um entre o outro. Porque as definições partem do mesmo princípio. Não é algo raciocinado, é algo que vem vindo sem refletir. E a reflexão inicial que nos cabe é justamente pensarmos o que mudou do homem do passado para o homem do presente. O homem primitivo, que éramos nós, mais ignorantes, com pouco conhecimento, com o homem de hoje. O que será que nós trouxemos de diferente? Por que é que hoje desperta em nós a curiosidade de entender o pós-morte, o que nos espera, e muito mais como é esse mecanismo de justiça de Deus? É porque o homem do passado hoje se encontra já mais evoluído, mais avançado. O homem mudou, cresceu, compreendeu, trouxe ali reflexão, começou a refletir sobre as coisas devidas, estimulou o intelecto, e agora ele vai basear as respostas muito mais naquele Pai amoroso trazido por Jesus. Antes, um Pai rígido, que julgava, que condenava, e hoje, a partir de Jesus, um Pai bondoso e justo. Então, quando nós olhamos para a definição de Deus dentro de nós, dentro do nosso desenvolvimento, dentro da nossa capacidade de compreender, nós vamos entender que o que era trazido no passado, que as crenças que nós acreditávamos no passado, não encaixam mais. Porque as coisas não mudam de uma hora para outra. Não é repentina a mudança, ela demora. Então, essa quebra dessa ignorância, por vezes, demora séculos. E estamos nós vivendo esses séculos e séculos. E cabe a uma hora despertarmos para essas curiosidades. É esse o sentido que nós temos que ter para o estudo de hoje. A compreensão, justamente, do inferno. Porque o céu, quando nós estudamos, ele acaba meio que se transformando em algo maravilhoso por si só. Mas o inferno, ele traz um peso, é uma expressão muito pesada, e talvez aqui a nossa reflexão é justamente para nós trazermos leveza a esse significado. Então nós vamos começar iniciando agora, comparando o inferno pagão sendo imitado pelo inferno cristão. Existia um inferno pagão lá atrás, aqueles que não eram cristãos e nem eram judeus.
que acreditavam no politeísmo, acreditavam em vários deuses, supersticiosos, místicos. É esse o inferno pagão que nós vamos falar aqui. Inferno descrito e desenhado pelos profetas através de devaneios e filosofias, limitados. Mas é esse o inferno inicial, a base do inferno cristão. O inferno cristão vem e pega os conceitos do inferno pagão com penas individuais e trazem mais aprimorado para dentro do cristianismo. Entanto que ambos trabalham ali com a ferramenta de tortura como sendo fogo, porque é justamente o fogo que estimula o sentimento mais cruel. Quando nós levamos a questão da poesia, os poetas vão dizer que o amor é fogo que queima e não se vê. Então começamos a ver aqui que o fogo que nós imaginamos, que o cristianismo vem e copia do inferno pagão, desenhado pelos profetas, talvez não seja o sentido exato. Talvez não seja o sentido que nós imaginamos, um fogo que de fato queima, porque se ele queima, em algum momento, nós formamos em cinza e todo o processo finaliza. Mas vamos falar disso um pouco mais à frente. Alguns exemplos de castigos que nós encontrávamos no inferno pagão, por exemplo, era a expressão tomel de Danaides, onde uma das penas era justamente ficar alimentando um tonel com água, onde esse tonel tinha um buraco. Então, toda a água que colocava ali dentro vazava, mostrando a necessidade de praticarmos ali atividades e atitudes diariamente, repetitivas, a fim de podermos nos aperfeiçoar. Enquanto nós não deixássemos os nossos vícios, não deixássemos as nossas manias, não perdêssemos tempo com coisas banais, nós estaríamos nesse ciclo. Então, esse castigo estava imitando a vida material. A segunda é a roda de Ixion, onde colocava um homem preso, né? Semideus, um deus preso a uma roda, para que ele pudesse, então, se conhecer através ali da tortura, que ele pudesse deixar de lado o egoísmo, começasse a dar valor para as coisas externas, exteriores, pudesse valorizar aquilo que vinha do alto, mas que ainda não compreendido. Assim como nós. Vejamos que os poetas, ao trazer a definição desses castigos, era muito mais baseado nas nossas faltas e nas nossas penas do que algo imaginado. Era algo que de fato acontecia. Um outro castigo, por exemplo, era o rochedo de Sísifo, onde éramos obrigados a praticar atividades ali exaustivas, repetitivas e exaustivas, como quem quisera dizer que nós não temos escolha, que as escolhas vinham de Deus, ou dos deuses, porque era justamente nos deuses que o inferno pagão acreditava. E aí nós vamos cair, então, dentro dessas definições, o cristianismo vem e transforma aquele inferno antes individual, antes expressando as faltas do dia a dia, e um inferno muito mais cruel. As penas que antes eram individuais, a cada um de acordo com os erros que havia cometido, com as faltas que ainda cometia, ele vai trazer para as penas coletivas. Os famosos caldeirões ferventes para todos, onde todos seriam colocados no fogo do inferno, a fim de que pudesse queimar. Diferente ali do inferno pagão, o inferno cristão se deleitava pelos suplícios dos alheios. Ficavam felizes pelos suplícios dos alheios. Vejamos nós uma definição de São Tomás Aquino. Ele vai dizer justamente isso. Era essa a definição que tínhamos no passado. E é essa definição que, por vezes, trazemos ainda dentro dos nossos conceitos e preceitos, das nossas crenças religiosas. São Tomás de Aquino diz o seguinte: os bem-aventurados, ou seja, os eleitos, escolhidos, aqueles que já estão no céu, sem deixarem o lugar que ocupam, sem deixar o céu, poderiam afastar-se de certo modo, em razão do seu dom de inteligência e da vista distinta. Ou seja, poderia tomar uma distância, se afastar para observar melhor
a fim de considerarem as torturas dos condenados, a fim de olhar, então, as torturas dos condenados, e vendo-o não somente, serão insensíveis às dores, e vendo todo o sofrimento, seriam insensíveis. Tanto faz, não traria ali nenhuma pena, nada disso, mas até ficariam repletos de alegria e renderão graças a Deus por sua própria felicidade. Então ficariam felizes por ver o estado que os condenados, que somos nós, estariam. Então os eleitos, os bem-aventurados, ficariam felizes por ver todo o sofrimento do outro. E dariam graças a Deus por não estar naquela condição, assistindo à inefável calamidade dos ímpios. Então veja, se nós pararmos para pensar, ficaríamos nós felizes pelo sofrimento do outro? Qual será que está cometendo o maior erro, o maior equívoco? Aquele que já se encontra em sofrimento ou aquele que, numa condição de conforto, vamos dizer, já se encontra no camarote junto com Deus, olha aquele que sofre e dá graças a Deus pela felicidade que ele se encontra, sem pensar na dor do outro, sem pensar, muitas vezes, no reparo do equívoco, na possibilidade de repararmos o que havíamos cometido de engano. Uma outra diferença que nós vamos encontrar entre uma semelhança mais diferente entre os dois infernos desenhados é que o inferno dos pagãos vai ter como rei, como governador do inferno, Plutão. Justamente como rei, ele não é ruim, ele apenas foi encarregado dessa missão, de olhar e coordenar e governar aquele espaço repleto de pessoas que cometeram equívocos, mas não teria prazer em fazer sofrê-lo. Quando nós vamos olhar na definição de inferno ao modo cristão, nós vamos encontrar Satã, ou Satanás, ou o próprio demônio, como nós encontramos, e esse sim, muito ativo, recrutando a todo momento, colocando ali os seus demônios, os seus espíritos que estão abaixo de confiança, a fim de atormentar os outros, atormentar a humanidade, a fim de recrutar mais gente para o inferno, jogando esses ao fogo, para que pudesse agitar no fogo. Vejamos que tanto entre o inferno pagão e o inferno cristão, a definição de céu ainda se encontra acima das estrelas, e o inferno se encontra no inferior. E o inferno cristão traz essa definição de estar abaixo, no inferior, justamente porque os pagãos acreditavam que as fendas do solo eram as entradas para o inferno, eram as entradas para o submundo, para as trevas. E o cristianismo vem e traz essa mesma definição. E aí poderíamos pensar, mas por que Jesus, então, na sua passagem enquanto aqui na Terra, na sua missão, não mostrou essa verdade, não desmontou toda essa crença, todo esse misticismo? Talvez seja porque ainda os homens não tinham a inteligência e nem a ciência a fim de trazer o respaldo nessa reflexão. Se ele falasse, talvez, passaria despercebido, ainda não era o momento. Ele preferiu exemplificar sobre a vida futura, sobre as bem-aventuranças, sobre os castigos, sim, sobre os culpados, sim, mas jamais colocou castigos físicos, jamais colocou penas eternas. Esse conceito vem se consolidando justamente com o tempo, mostrando que isso não é coisa de Deus, que isso não é um ensinamento de Jesus, que Jesus em momento algum estipulou um inferno, um local de penas eternas, ainda mais físico. Porque aonde estaria isso? Como conseguiria habitar tantos seres malignos assim? E foi justamente a capacidade intelectual avançada da humanidade que veio trazendo, então, esses questionamentos. Questionávamos e olhávamos ali para a crença e não nos encontrávamos.
Como nós não tínhamos novas respostas, preferimos nós, então, partir para o materialismo, para a incredulidade. Passamos a não acreditar nessas expressões e muitas vezes nos afastamos das religiões por ela não expressar, por ela não saciar os nossos desejos de compreensão. Mas era compreendido, era sabido que para que a ideia pudesse vir, para que nós pudéssemos trazer luz verdadeiramente ao significado do inferno, antes era preciso que as ideias fossem demolidas, destruídas, para que aí, somente depois, pudéssemos renovar, construir novas concepções, novos conceitos. E a doutrina espírita vem justamente trazer essa luz, apagar a fé cega e trazer a fé raciocinada, a fim de olharmos e desenharmos um novo futuro do além-túmulo. A justiça que antes interpretávamos como sendo apenas ruim e má, ela vem trabalhar ao favor daqueles que ainda necessitam, que buscam a perfeição, que somos nós. Vejamos que, olhando nessa expressão de céu e inferno, teríamos 2 pontos. E se nós trazemos apenas 2 pontos no nosso conhecimento, o que nos cabe aceitar quando imaginamos o pós-morte, a morte do corpo, é que para algum lugar nós vamos. Se nós compreendemos apenas 2 locais, precisamos escolher entre o céu e o inferno. Mas Jesus vem justamente desmontar esse conceito quando ele vai falar: há muitas moradas na casa de meu pai. Porque se fosse apenas 2, ele poderia falar: há 2 moradas na casa do meu pai. Há 2 destinos. Mas 2 não são muitos. Quando ele vai trazer há muitas moradas, ele vem trazer o conceito de que a alma tem várias moradas pós-morte, planetas, galáxias, e que o universo traz uma imensidão, mas tudo caminha de acordo com o nosso grau de evolução. E se pararmos para pensar, se hoje a ideia do céu e do inferno não nos alimenta mais, não nos traz mais aquilo que nós buscamos como resposta, por que é que ainda a definição do inferno, a crença do inferno, permanece no coração dos homens? Por que essa crença ainda não acabou? Por que nós não paramos para olhar? Porque por muitas vezes, muitos homens ainda não despertaram para a verdade. Ou então porque necessitam de uma trava a fim de que eles não pratiquem algo ruim. E justamente esse medo no pós-morte, esse medo do inferno, muitas vezes limita a quantidade de coisas ruins que nós fazemos, de prática dos mal. Porque se nós vamos ter como definição um lugar penoso de sofrimento, eu vou pensar antes de agir, porque eu não quero sofrer. Não é essa a definição que eu quero trazer, não é esse o futuro que eu quero para mim. E também porque toda mudança ela vem através do tempo, com cuidado, vagaroso, assim como a natureza, sem pressa, respeitando as leis de Deus, respeitando as leis naturais, colocando entendimento a cada um de acordo com o seu despertar, com o seu intelecto. Como falamos atrás agora, é preciso primeiro desmontar as nossas crenças para depois reconstruí-la, para depois dar nova roupagem, novo entendimento. É muito mais fácil o incrédulo, aquele que em nada acredita, refletir e compreender do que aquele fanático que traz uma crença enraizada, abrir mão a fim de ter nova luz. Mas se nós temos até aqui, então, o céu e o inferno, o cristianismo nos traz uma nova possibilidade, que é o que nós conhecemos, mas que é tão pouco falado e tão pouco difundido, são os limbos, que vai dizer ali, representar justamente a fronteira entre o céu e o inferno.
Se nós levarmos muito mais pelo sentido figurado, é justamente aquilo que está esquecido, aquilo que está indiferente, foi negligenciado, abandonado. É essa definição que nós temos para os limpos. E o que ele vai significar dentro da religião? O que ele vai significar dentro propriamente do cristianismo? Ele vem ser justamente um local destinado às crianças que morrem antes de serem batizadas. Crianças que morrem em tenra idade, ou seja, novas, que não passaram pelo processo do batismo. E por que essas crianças não podem ir para o céu? Porque como elas não praticaram o bem, elas não podem ir ao céu. Mas como também não praticaram nenhum mal, também não podem ir para o inferno. Então elas ficam ali esquecidas nesse meio, negligenciadas eternamente. É um suplício eterno, porque dali elas não saem, não evoluem. Contrassenso, injustiça divina. Se eu não pratiquei nenhum mal, talvez eu tenha já evitado, eu poderia alcançar então o reino de Deus. E a mesma definição nós vamos ter para os selvagens, ou melhor dizendo, para aqueles que não têm compreensão da religião, aqueles que não foram batizados, os ignorantes, que não têm conhecimento, também vão para o limbo. Mas será que esses não estariam necessitados de passar pela lei de causa e efeito? Será que esses estariam isentos da lei de causa e efeito? Apenas pela ignorância? Jesus vem também e nos traz a cada um segundo a sua obra. Como quem quer dizer que depende daquilo que nós fazemos, de bom ou de mal, aí sim nós estaremos predestinados. Que as nossas obras nos possibilitará, então, entrar no reino de Deus ou não. E o reino de Deus aqui não é físico, não é material, é condicional espiritual, intelecto. É justamente a questão vibratória que me é colocada. E a reflexão que nos fica, que se o espírito, se o indivíduo não cometeu nenhum pecado mortal, como ele poderia ser privado, então, da presença de Deus? Como ele poderia, então, não receber as bênçãos do alto? Para isso, Kardec vai nos orientar e vai nos trazer que a lei universal ela é igual para todos, e todos estão sujeitos à aplicação da justiça de Deus. Como temos nós a vida imortal, como acreditamos nós na reencarnação, todos nós passaremos pela justiça divina. Todos nós estamos aplicados à mesma lei. Tanto importa se deixamos o corpo carnal quando crianças, ou se no final da idade, velhos, tanto faz. Porque a vida não é o agora. O hoje é apenas a consequência do passado e hoje estamos nós projetando o futuro. E aí poderíamos pensar, mas qual é então o verdadeiro quadro desenhado pelo inferno pagão? Trazendo de novo esse entendimento a fim de que possamos pensar, o que desenha então verdadeiramente esse inferno pagão? O inferno pagão se limita muito ao nosso entendimento, porque como nós falamos, ele vem justamente das narrativas poéticas. E a poesia limita muito a forma, impõe muito a forma, dificulta a compreensão. Mas é nítido que ele vai trazer justamente as penas individuais, ou seja, as penas são para você. Cometeu o bem ou cometeu o mal, a cada um cabe isso. Os sofrimentos que nós seremos destinados são sofrimentos morais, onde o pecador é obrigado a vivenciar justamente os erros que ele tem cometido, até que ele possa se depurar, que ele possa voltar ali a retribuir o tempo com o tempo desperdiçado. Em paralelo com o quadro do inferno cristão, nós vamos trazer, como nós falamos ali, que coordenado pelo rei, né, por Satanás, ali pelo diabo, nós vamos ter espíritos puros, conhecidos como demônios, que eles vão trabalhar incessantemente para o mal.
independente de qualquer ação. Esse é o quadro desenhado pelos cristãos. E após a morte ficarão esperando então o julgamento final, a fim de que possa, no último dia do julgamento, vestir-se mais uma vez do corpo carnal que houvera deixado, com todas as mazelas, com todas as dificuldades, ou então que pudesse revestir mais uma vez do corpo radioso pelos bens que havia sido feito e viveria eternamente dessa condição. Ora, mas se for assim, por qual motivo então passamos nós pelo processo da morte? Se voltaremos a retomar o nosso corpo mais uma vez e vivenciar com todas as dificuldades e com todos os defeitos que trazemos do passado? E vejamos então, qual tem sido muito mais penoso? Qual tem sido um inferno muito mais triste, muito mais forte, muito mais injusto? O inferno desenhado, então, pelos pagãos ou pelos cristãos? Será que não temos nós colocado os nossos sentimentos na definição exata desse inferno? Será que tem sido justo? Porque quando nós aceitamos esse inferno, nós vamos dizer, como Deus é o Criador, esse inferno foi criado por Deus. Deus permite, então, a existência do inferno. E que são os anjos que controlam ali a boca do caldeirão, a entrada e a saída. Ou, aliás, apenas a entrada, porque não tem volta. O que seria mais lastimável? Aqueles que houvera cometido algum erro, que se encontrava, então, no inferno cristão? Ou aqueles lá fora que se imaginavam ser melhores, em condições superiores, já se encontravam ao lado de Deus? Que em falar em Deus, mostra aqui dois novos milagres. O primeiro milagre da ressurreição do corpo, não é? Porque ele vai falar um processo natural, biológico, quando nós deixamos o corpo ele se deterioriza, ele se decompõe, os bichos comem. Ele traria mais uma vez a esse corpo. Mas que corpo? Se o corpo sumiu, se transformou. Tudo bem que para Deus tudo é possível, mas será que Deus faria algo inútil? Será que ele faria passar pelo processo duas vezes? Com qual intuito? E será que nem no juízo final ele daria a oportunidade daqueles que tivessem errado se redimir? De mostrar que tem algo bom a ser desenvolvido? E o segundo milagre, que é justamente a resistência ao calor. Porque justamente o calor que faz evaporar os metais, percebemos que esse fogo não consome o corpo, não consome o espírito, não consome a alma. É um fogo que fica ali. Mas, ora, não chega ao fim nunca? É eterna essa sensação de queimação? Mas então o fogo perde a sua característica e as suas propriedades? E da onde então teria vindo essa definição? Por que teriam criado o inferno dessa maneira? E muitas vezes encontramos pessoas dizer que já viram o inferno, que já experimentaram em seus pensamentos extrafísicos o inferno, já tiveram acesso a imagens desse inferno. E nós vamos trazer como referência aqui justamente a imagem tida por Santa Teresa, que vai desenhar um inferno de uma maneira terrível. Vai falar das imagens que ali ela via, dos metais afiados, das facas que se misturavam ali com as sensações do espírito. E às vezes poderíamos pensar, mas se ela viu, assim como tantos outros tiveram essa visão, de onde vem essa visão? Como é construída essa ideia e essa imagem? Kardec nos coloca a vidência e outras propriedades anímicas da alma nem sempre estão isentas de mistificação. Então, essas imagens que nós trazemos em nossa mente enquanto encarnado, ela não está isenta de mistificação.
Podemos imaginar ver uma coisa enquanto é outra. Lá na questão 444, Kardec vai perguntar sobre as relações, as revelações estáticas, e os espíritos vão dizer que mesmo que nós consigamos ali afastar um pouco do corpo, nos desdobrar um pouco, fazer o afastamento espiritual do corpo material, nós trazemos ainda a influência material. Nós não estamos livres da influência carnal. E os espíritos vão trazer justamente a questão anímica. E tudo aquilo que nós estudamos, tudo aquilo que nós trazemos como verdade, é colocado impresso dentro de nós, estimulados ali na consciência. E quando nós queremos muito descobrir algo além, algo que não está nas nossas permissões, nós estamos aptos a receber influências, mistificações, porque é preciso ter um limite entre o que é permitido e o que não é. Mas o alto nos dá ali a possibilidade de refletir, de buscar, de compreender de outras formas. Quando nós buscamos nos elevar a fim de compreender, nós entendemos da forma adequada. E muitas vezes é preciso trazer para a realidade. Será que, colocado na balança da justiça, da consciência, que é a voz de Deus interna, estamos nós no caminho correto? Hoje, quando nós olhamos para dentro da igreja cristã, quando nós olhamos para os cristãos, hoje alguns já compreendem que esse inferno desenhado e que esse céu desenhado nada tem a mais do que de alegorias. Que não são verdadeiras, são ideias desenhadas a fim de que cada um possa tirar dali a compreensão que lhe serve. Mas isso não é lei. Não são todos que trazem essa definição. Muitos ainda trazem essa crença no inferno e no céu material. E muito mais do que isso, o que é uma pena, ainda trazem o inferno e o céu como sendo um artigo de fé, como sendo algo a ser comprado e não a ser algo conquistado. Como vimos na semana passada, nós entendemos então que a ciência avança a um ponto em que desmistifica o céu acima e o inferno abaixo, nos traz a imensidão do universo e nos coloca ali como seres insignificantes ainda. É preciso aceitar. A astronomia lançou suas visões, lançou suas luzes e não achou barreira nenhuma. Então, a definição é: não há céu acima, como não há inferno abaixo. O inferno está em cada um de nós. O sofrimento que nós temos, o sofrimento que nós trazemos, pelas atitudes erradas que cometemos, será que não são sofrimentos muito maiores do que os sofrimentos dos infernos materiais criados, que é o sofrimento moral, que é justamente o sofrimento que eu me coloco a pensar e a refletir? Será que esse inferno mental, que é o verdadeiro inferno, não é muito mais doloroso do que um local físico, a fim de ser queimado nessa chama? E que essa chama e esse fogo não seria a nossa consciência mostrando os nossos erros diariamente a nós, a fim de que nós pudéssemos corrigir a nossa postura? Com essa definição, então, poderíamos dizer que o inferno se encontra em todo local que se encontra espíritos imperfeitos. E esses somos nós, espíritos imperfeitos, ainda habitando locais e lugares de expiação. Por isso, esses são os vários conceitos que nós trazemos de inferno. Vai depender muito do nosso entendimento, mas muito mais do nosso grau de entendimento e evolução espiritual. Porque se estamos com medo do inferno que nos espera após morte, deveríamos estar com medo do inferno da ignorância que nos visita, o inferno dos entorpecentes que somos colocados diariamente, dos desesperos, dos desprezos, do abandono, do egoísmo. Esses são os verdadeiros infernos que habitam a nossa consciência, que vão aprisionando a nossa alma nesse estado de fogo latente,
chamando-nos a nos transformar, a nos afastar dessas sombras, dessas loucuras, a fim de que possamos nos afastar verdadeiramente das delinquências que afetam a alma, nos mostrando que só deixaremos de sair e habitar essas esferas tenebrosas que chamamos aqui de inferno, dessas profundezas, quando nós aprendermos a servir, ouvindo os nossos corações, praticando o bem, garantindo o bem ao outro, nos tornando responsáveis pelos nossos próprios hábitos, pelas nossas próprias ações e atitudes. Como disse Jesus, mais uma vez, o reino de Deus está dentro de vós. E poderíamos acrescentar aqui que o inferno também, assim como o céu, se encontra dentro de nós, na nossa consciência. E que o fogo que nós olhamos é o fogo íntimo, é o fogo eterno, que nos alimenta ao remorso por termos colocado a nossa alma em situação ruim, em colocado a nossa alma em condição de suplício, ainda que invisível. Porque é assim que nós nos encontramos na barreira do mundo, aprisionados à matéria, egoísta que somos, porque achamos que não estamos nós submetidos à lei de Deus. Esquecemos que, da mesma maneira que ferimos a lei, com a mesma maneira que ferimos o outro, seremos feridos da mesma maneira com os mesmos golpes. E aqui cabe, então, a condição de inferno. Se nós estamos fazendo o inferno na lei divina, estamos nós fazendo o inferno à vida do outro, estamos nós submetidos a esse mesmo inferno. Por isso, irmão, que possamos aceitar as oportunidades que a Terra tem nos dado, aceitar as existências que Deus tem nos permitido, que possamos aprender a administrar os nossos bens, administrar a nossa bondade, porque o nosso destino está muito mais nas nossas mãos do que no local físico. Aliás, local físico não existe, a não ser esse que nos encontramos hoje, a fim de trabalhar e progredir. É dado a nós a semente divina, mas é preciso estarmos abertos para receber esse ensinamento. É preciso cultivar a terra que nos foi confiada. Porque por vezes esquecemos que a oportunidade que temos de estar aqui encarnado traz um objetivo essencial de progresso. Qual tem sido o objetivo despertado por mim nas minhas relações? Tenho compreendido que, de fato, eu tenho um caminho a ser seguido e que eu preciso cumprir essas etapas? Que o alto tem nos dado o caminho exato, a luz exata, mas cabe a nós traçarmos o nosso caminho de paz, de bem, de amor. Temos nós praticado a comunhão com Deus dentro dos nossos atos? Temos confiado no alto da maneira como Ele tem nos pedido? E muito acima disso, se pudéssemos olhar agora, compreender e sentir a energia que nos envolve, estaríamos nós muito mais envolvidos dos céus, pelas bênçãos de Deus, do que do inferno, que se encontra afastado da luz. O grande problema é que buscamos nós, nas ações diárias, as trevas. Buscamos nós muito mais aquilo que nos tira do caminho da luz. Então somos nós responsáveis pelo nosso destino e pelo inferno mental que nós nos colocamos. Reflitamos. Chegamos ao fim, então, do estudo desse capítulo 4. Trabalhamos a questão do inferno, trazendo ali a reflexão, nos colocando que o inferno é psíquico, é moral, é mental e espiritual, que não existe um local físico, assim como o céu. Mas que pela bondade e pela justiça divina estamos nós diante da terra a ser arada, da terra a ser semeada, para que possamos pegar de fato as enxadas e trabalhar, sem medo, porque o caminho é progresso. Já sabemos que regredir não regredimos. Como quem diz, o inferno é o que estamos vivendo hoje. O nosso trabalho vai nos propiciar a entrada no céu.
Semana que vem nós vamos trabalhar sobre o purgatório. E agora, então, que nós desenhamos aqui, refletimos sobre o céu, cabe nós, a semana que vem, falar sobre o purgatório. Falamos do céu e do inferno, e agora sobre o purgatório. E nós vamos vendo que dentro desses pensamentos que nós vamos trazendo nesse estudo, a morte ela vai perdendo o sentido de medo. Nós vamos trazendo uma simplicidade para a morte. Porque não é como nós imaginávamos lá atrás, é muito mais simples. Esse processo, o progresso individual, o processo de encarnação, a vivência, a convivência, vai nos dando segurança, confiança. Então, o medo fica distante. É esse o intuito desse estudo, possamos perder o medo do pós-morte, porque quando nós nos colocamos a refletir, a pensar, nós vamos vendo que tudo que nós acreditamos, na verdade, não existe. É muito mais simples. Um grande abraço a todos. Olhando, acho que não tem nenhuma questão, nenhuma pergunta, né? Um grande abraço a todos, que possamos nos revestir de coragem, possamos sentir o alto nos trazendo o consolo, o conforto, as esperanças que nos são necessárias, que tenhamos uma semana repleta de paz, de amor e harmonia. Fiquem com Deus.